Hoje eu quero pastorear você com uma palavra de Deus na sua vida. Eu quero hoje falar sobre religiosidade. Religiosidade. E para isso a gente vai ler alguns textos. Eu quero começar lendo com você aí o texto do Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 16. Jesus dá uma orientação para os seus discípulos. Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 16, verso número 6, eu vou ler na NVI. Diz assim a palavra do Senhor. Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 16, verso número 6, diz assim: Disse-lhe Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então Jesus está dando uma orientação. Jesus olha para os seus discípulos e fala assim: fiquem atentos, tomem cuidado com o fermento desse grupo de pessoas. Esse grupo de pessoas aqui, a gente poderia dar um só nome para eles: os religiosos da época de Jesus. Esse nome aqui já definiria para você entender exatamente o que Jesus estava falando. Estava falando dos homens que tinham a responsabilidade de ensinar o povo, a responsabilidade de fazer com que o povo de Deus estivesse atento à lei e aos profetas. Mas não era isso que eles estavam fazendo. Por isso Jesus vai falar para eles: para os seus discípulos, cuidado com esses homens, cuidado com esses religiosos. E o tempo todo, na leitura que você faz da Bíblia, dos Evangelhos, você vai ver Jesus confrontando esses homens, porque esses homens tinham uma responsabilidade. Eles eram a figura, o exemplo, o sinal de Deus, ou deveriam ser o sinal de Deus para os homens. Eles deveriam ser a ponte que ligaria os homens a Deus, a referência. Mas não era isso que estava acontecendo. Por isso que Jesus, ele vai falar para os seus discípulos: cuidado, fique atento, cuidado, fique atento, porque esses homens não estavam fazendo aquilo que deveriam fazer. Agora, quando a gente fala sobre religiosidade, as pessoas confundem muito isso. Para algumas pessoas, religiosidade é quem vem no culto. Fala: você é muito religioso, porque você não falta os domingos, porque você vive nas programações da igreja. Então as pessoas criaram um significado para a religiosidade que não tem compatibilidade muitas vezes com aquilo que elas estão definindo. Então o fato de eu estar num culto todos os domingos, ter o meu compromisso com Deus, me torna um religioso? Não necessariamente. A minha intenção então hoje é mostrar para você o que é ser um religioso, o que é de fato viver uma vida de religiosidade. Porque de fato também nós podemos definir que há muitas pessoas que, por estarem vivendo essa vida monótona, essa vida litúrgica, se tornam religiosos. Mas não é porque as pessoas estão tendo um compromisso de buscar o Senhor, de servir a igreja, que necessariamente elas são religiosas. Quando a gente entende a palavra religiosidade, a gente entende que é a tentativa do homem de diminuir Deus e colocar Ele dentro dos padrões da compreensão humana. Sabe? É ver e dizer, e viver um Deus ilimitado, ou melhor, limitado, vingativo, fracassado. É uma vida espiritual hipócrita. São características, por exemplo, de um religioso: pensamentos rígidos, inflexíveis, não aprendiz,
O religioso, ele vive uma orfandade espiritual. Ele não consegue se relacionar com Deus na figura paterna. Ele tem dificuldade de enxergar Deus como Pai. Ele enxerga Deus como um Deus poderoso, ele enxerga Deus como um Deus soberano, ele enxerga Deus como, o Deus dos deuses, o Deus da guerra, mas ele tem dificuldade de chamar Deus de Pai. Ele vive uma orfandade, o religioso. Ele tem uma mentalidade de escravo e não de filho. Ele tem a ausência de alegria, mas tem uma murmuração intensa. Lembra quando Davi pecou, que ele fala assim: Senhor, restitui a alegria da salvação? O religioso, ele não tem alegria em estar na presença de Deus, ele não consegue viver a presença de Deus, ele não consegue ter prazer na presença de Deus. É o religioso. O religioso, ele é hipócrita, e o legalismo dele é acentuado. O religioso, então, geralmente ele condena em público aquilo que ele não faz no secreto. Ele condena, ou melhor, ele condena em público aquilo que ele pratica no secreto. Ele é aquele que aponta o dedo para o irmão, ele aponta o dedo para a pessoa, mas ele mesmo no secreto está praticando aquilo que a pessoa está falando. Ele aponta o dedo para as pessoas, fala do pecado das pessoas, mas ele tem um desejo dentro do coração dele de viver o pecado, e às vezes a mente dele navega naquele pecado que ele está apontando. Então Jesus olha para os seus discípulos e fala assim: ei, cuidado com os religiosos. Ele explica o porquê desse cuidado, porque a religiosidade é como um fermento. Como um fermento. Uma pequena quantidade é suficiente para contaminar. É uma pessoa que tem dificuldade de ter um discernimento espiritual. Ela está fundamentada sempre no racional, sempre na lei. Ela vive dentro de uma caixinha, ela tem dificuldade de discernir as coisas espirituais. Por isso que ela não desfruta das coisas espirituais. Ela tem um alto poder de influência, a religiosidade. E ela produz crescimento nocivo e morte. Agora, por que dessa gravidade? Ou qual é a gravidade desse assunto dentro das Escrituras Sagradas, principalmente no confronto de Jesus com os fariseus, saduceus, com os religiosos da sua época? Qual que é a maior gravidade? Porque quem foram os primeiros a entregar Jesus para ser crucificado? Foi os romanos? Não, foram justamente os principais sacerdotes. Você lê isso em Mateus 26, 3. Qual é a gravidade desse assunto? A gravidade desse assunto é: os primeiros a cuspir no rosto de Jesus foi exatamente os sacerdotes do Sinédrio. Mateus 26, do 66 ao 68. Quem foi que direcionou as palavras? A quem Jesus direcionou as palavras mais duras, mais confrontadoras? Sabe quem que Jesus condenou? Os fariseus. Inclusive chegou a chamar eles de sepulcros caiados, de hipócritas, de víboras. Então, Jesus está aqui falando que a gente precisa tomar cuidado com a religiosidade. Jesus está falando: cuidado para você não se tornar um religioso. Agora, para você entender o que é ser um religioso, eu vou ler um outro texto. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 36 ao 50. Se você puder acompanhar comigo, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 7, o verso 36 ao 50. Olha o que diz o texto aí. Um dos fariseus, que ali nós vamos definir os religiosos da época de Jesus. Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele.
Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume, e estando por trás aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas e enxugava com os seus próprios cabelos. E ela beijava os pés de Jesus e os ungia com perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado Jesus disse consigo mesmo, falou dentro dele, falou lá dentro. Geralmente o religioso, ele gosta de condenar, tudo começa dentro, para depois ele verbalizar para fora, mas ele falou dentro. Não é a primeira vez que isso acontece. Se você lá for para o Evangelho de Marcos, quando Jesus está curando o paralítico, e a fala de Jesus para o paralítico é: perdoados estão os seus pecados. Os religiosos, os escribas, os fariseus, os saduceus, eles falaram dentro: quem é ele para perdoar pecados? Então o religioso, ele fala muito dentro de si, ele condena as pessoas, e ele acha que Deus não está vendo. Preste bem atenção, olha o que o texto diz. Ele falou consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem é, ou melhor, quem e que tipo de mulher é essa que está tocando nele, porque é uma pecadora. Falou dentro. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. E ele respondeu: diga, mestre. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro devia 50. E como eles não tinham com que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu: penso que é aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo essa mulher? Quando eu entrei aqui na sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés, e essa porém molhou os meus pés com lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face, ela porém, desde que eu entrei, não deixou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta com um perfume ungiu os meus pés. Por isso afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoou, pouco ama. Então a mulher disse, então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você, vá em paz. Vá em paz. Preste bem atenção nesse texto aqui. O religioso, ele corre o risco sério de convidar, mas não receber. E eu achei fantástico que hoje a gente trabalhou Zaqueu. O texto fala que Zaqueu recebeu Jesus na sua casa. Zaqueu era um pecador, como essa mulher era um pecador, uma pecadora. Preste bem atenção. O religioso, ele convida, mas ele não recebe. Ele oferece, mas ele não desfruta. Ele não consegue desfrutar da presença de Deus. Ele vem, ele frequenta, ele está no culto, ele vem oferecer o dia, o tempo dele, a religiosidade dele. Ele vem como um compromisso, não como uma satisfação. O religioso, ele serve, mas ele não inspira. Ele não inspira. Você olha assim, você não vê inspiração naquilo que ele está fazendo. Ele vê, mas ele não entende. Por isso que tem muita gente que não entende as coisas espirituais. Ela até está enxergando, ela até está ali observando, os olhos dela estão vendo, mas ela não consegue compreender, porque falta discernimento. É o religioso. O religioso, ele
ele vai avaliar, mas ele não consegue discernir, já falei. Ele vai sentir, mas ele não consegue expressar. Ele vai fazer, mas ele não consegue gerar. Ele vai saber, mas ele não admite. Essa é a vida religiosa, e que muitas vezes nós estamos vivendo. Mas hoje Jesus quer mostrar para você algumas coisas diferentes através da vida dessa mulher. Jesus quer mostrar para você algumas verdades nesse texto. A primeira verdade que eu separei é que a sua intimidade é mais importante que a sua reputação. Você precisa entender isso. Às vezes nós nos preocupamos muito com a reputação e pouco com a nossa intimidade com Jesus. Você fica preocupado se você levantar a sua mão, o que as pessoas vão pensar. Se você chorar, o que as pessoas vão pensar. Você fica preocupado com a sua performance no culto, não dando atenção para aquilo que Jesus vai pensar, para aquilo que Deus vai pensar, sendo que você saiu da tua casa para adorar a Deus e não aos homens. Você sai da tua casa para adorar a Deus, mas a sua preocupação é: o que as pessoas vão pensar de mim? E se isso fosse um problema só dentro da liturgia do culto, tranquilo. O grande problema é que lá na fora é pior, porque você fica preocupado em se posicionar em santidade em alguns grupos que você frequenta, porque você fica falando assim: o que vão pensar de mim? Vão falar que eu sou um religioso, vão falar que eu sou um crentinho. Aí tá vendo, agora ela se converteu. Aí tá vendo, agora ele se converteu. Ah, parou de beber, crente? E aí, crente, vai para a igreja hoje? Cadê a Bíblia, crente? A gente fica preocupado com a nossa reputação diante de grupos que nós estamos frequentando, diante de pessoas pecadoras que nós frequentamos. A gente fica preocupado com aquilo que elas vão pensar de nós, e não nos preocupamos com aquilo que Jesus se preocupa. E aí vem o negociar a nossa vida de santidade, aí vem o negociar com o pecado, e em alguns casos aí vem o negociar com a sua carne, e em alguns casos aí vem a negociação com o diabo. Porque o diabo foi tentar Jesus dentro dos princípios que Deus havia estabelecido. O diabo vai tentar você nos princípios que Deus estabeleceu no teu coração. E se você não tem fincado no teu coração os princípios, se você não tem convicção de quem você é, você vai negociar. Então a negociação se dá quando nós estamos preocupados com a nossa reputação. Aquela mulher, ela era pecadora, e ela sabia que ela era pecadora. Como todo mundo sabia que ela era pecadora, como todo mundo sabia que Zaqueu era um pecador. Agora, ela não se preocupou com aquilo que as pessoas estavam pensando, mas sim naquilo que Jesus iria pensar dela. Deixa eu falar algo para você aqui, querido. Por isso a gente confessa pecado. Sabe por quê? Eu não estou preocupado com quem está do meu lado ou recebendo a minha confissão, não. Eu estou preocupado em como o Senhor está aceitando a minha confissão. Por isso você vê teu pastor confessando pecado aí nos grupos dos homens, porque eu não tenho dificuldade de falar que eu sou um pecador. Eu estou preocupado em o que Jesus vai falar ao meu respeito, aquilo que Jesus vai pensar ao meu respeito. Eu não estou preocupado em me demonstrar um homem santo, sem pecado, não. Eu tenho pecado, mas o meu pecado está diante do meu Deus, e eu não tenho dificuldade de falar: eu estou vencendo o pecado, eu estou vencendo o pecado, então eu ponho ele para fora, eu falo sobre ele, porque eu estou sendo curado. Os homens do meu grupo, quem já participou do meu grupo sabe o que eu estou falando. Nós precisamos parar com essas conversinhas. O religioso não quer confessar, porque ele não quer se colocar num lugar de humilhação. Ele está preocupado em o que vão pensar dele. Ele está preocupado com o que, mas que será que os homens vão preocupar? O que eles vão falar de mim? Ei, querido, sua preocupação não é o que os homens estão falando de você. Sua preocupação deveria ser em que Cristo está falando de você. Porque aquela mulher chega chorando, verso 38, e começou ali, verso 38 diz assim, que aquela mulher estando por trás dele, aos pés de Jesus chorando, molhava-os com as suas lágrimas e enxugava com os seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com perfume. Querido, preste bem atenção, nós estamos vendo uma mulher num estado de humilhação. Hoje seu pé já fede, já é sujo, você usando sapato. Na época de Jesus tinha sapato desse jeito que a gente tem aqui agora? As ruas eram asfaltadas? Querido, Jesus era homem, 100% homem, 100% Deus.
Aquela mulher não se importou com aquela situação, ela foi lá, ela se dobrou diante do Senhor, ela ungiu. Então, o que importa para Jesus, quando você se encontra com Ele, não é a sua reputação diante dos homens, mas é o nível de entrega e de intimidade que você tem, não a sua reputação diante dos homens. Eu vou falar isso de novo para você entender o que eu estou falando. Jesus, o que importa para Jesus, quando você se encontra com Ele, é o nível de entrega, é o nível de intimidade, e não a sua reputação diante dos homens. Diante dos homens aquela mulher era uma pecadora, diante dos homens Zaqueu era um pecador, mas tanto a mulher como Zaqueu receberam a salvação da boca de Jesus. Então para de se preocupar o que você vai receber dos homens, e se preocupe com aquilo que Jesus quer entregar para você, para a sua vida. Entenda isso. Lucas capítulo 18, verso de número 9 e 14, olha o que diz o texto, Lucas 18, 9 e 14, abre aí rapidamente comigo, Lucas 18, 9 e 14, diz assim o texto, ou melhor, 18, 9 e 14, Jesus também contou uma parábola para alguns que confiavam em si mesmo, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar, um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou de pé e orava de si mesmo para si mesmo, dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como esse publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Digo a vocês, que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Preste bem atenção, às vezes nós ficamos preocupados com o que vão pensar de nós. Querido, para com essa conversinha. Quem vive para manter a sua reputação é escravo de uma mentira. Preste bem atenção, quem vive de manter uma reputação, vive de mentira. Por isso que o Instagram está mostrando um monte de mentira. Por isso que o Instagram mostra uma vida invivível. Por isso que você está aí, vivendo uma realidade de mentira, de falsidade, de engano, tentando mostrar algo que não é. Ei, querido, seja verdadeiro com você mesmo, pelo menos. Seja verdadeiro com a sua esposa, seja verdadeiro com os seus filhos, seja verdadeiro com o seu esposo. E para de querer viver Instagram, para de querer viver uma mentira, para de querer manter uma reputação. Que a sua reputação no Instagram seja aquilo que Jesus pensa de você, e não aquilo que você quer provar para os homens. Falei que eu hoje estou no martelo, então segura aí. Sei, é dia de pastorear. Mateus capítulo 27, ou 23, verso número 27. E tem gente que ainda fala que a gente é porta larga, hein? Meu Deus do céu. Mateus 23, 27 diz assim: ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês são semelhantes ao sepulcro pintado de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a podridão. Você já tomou um susto quando alguém separou? Quem já tomou um susto que alguém já se separou? Você fala assim: ué, mas não, fulano se separou? Foi, separou. Ué, mas no Instagram? Ué, não, mas peraí. Não, no Instagram, ele tem certeza? Eles mostravam, lá no Instagram ele estava todo feliz, tirava foto, ia para a orla. Eu não estou entendendo. Jantava, fazia declaração. Mas por quê? Porque quer manter uma reputação diante dos homens, mas lá em casa está cheio de morte e toda a podridão. Não é uma podridão, é toda a podridão. Querida, a gente precisa parar com isso.
Ué, fulano está quebrado, tá? Mas peraí, aí estava almoçando lá no Chopão, estava lá no Figueira, mas como assim? Estou usando a linguagem de hoje, né? Contextualizado para presidente Epitácio, tá? Como assim? Não, está mais devendo mais do que. Mas rapaz, queridos, a gente precisa parar com isso. A sinceridade te leva a um caminho de sucesso diante da sua vida espiritual. E lembre-se que tudo começa na espiritualidade. Se a tua espiritualidade está fracassada, as demais coisas estarão fracassadas. Não tem gente tentando ser um sucesso com a força do braço, e aí deixa a vida espiritual de lado. Toda vida espiritual fracassada, preste bem atenção, as demais coisas podem parecer um sucesso, mas mais cedo ou mais tarde a casa vai cair. Eu preciso correr, né? Meu Deus do céu, preciso correr muito. Então, para você viver uma realidade, pensa na intimidade, que ela é mais importante do que a sua reputação. Segundo, as suas lágrimas são mais poderosas do que os seus pensamentos. Verso 39, ao ver isso, o fariseu que havia convidado Jesus disse a si mesmo, falou dentro de si, se ele fosse profeta, ele saberia que essa mulher que está tocando nele é um tipo de mulher pecadora. Querido, para de ficar julgando as pessoas no seu pensamento. Pastor, mas aí quem julga com a boca? Isso daí já perdeu, já está longe. Porque tudo começa aqui primeiro. É aqui para depois sair aqui. Quem sai aqui já perdeu aqui faz tempo. Quem não ganha na boca, não ganha no pensamento. Quem não ganha nas palavras, já perdeu no pensamento, ó. Ou você acha que uma traição começa falando? A traição começa pensando, arquitetando. O pecado não começa quando está fora, quando está dentro. Preste bem atenção no que eu estou falando, cuidado com os seus pensamentos. Pensamentos que se tornam facilmente fortaleza. Sabe o que é fortaleza? São sistemas de raciocínio e pensamentos que são uma mentira, mas se tornam uma verdade. Por quê? Porque o desejo fala mais alto, então você valida o teu pecado. Você valida, você fica validando. Aí deixa eu procurar um texto aqui para validar esse pecado aqui, estou doido para pecar. Você não fala isso, vai lá dentro, você está falando. Então a gente fica procurando sistemas para fortalecer o nosso pecado, para justificar o nosso pecado, para justificar os nossos maus hábitos, para justificar a nossa falta de intimidade. A gente precisa parar com isso. Lembra que o Evangelho de Marcos, eu até citei já aqui, mas eu vou ler com você, Marcos 2, rapidão aí, ó. Marcos 2, a gente vai passar um pouquinho, hoje você vai dar meia hora a mais aí das suas 148 horas, não tem problema, vai morrer não, preste bem atenção. Só não vou falar que você virava o carnaval lá à noite acordado, porque não é todo mundo que vivia isso, né, mas tudo bem. Vai lá. O Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 2, verso número 6. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração, como ele se atreve a falar assim? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles pensavam, eles não estavam falando, eles pensavam, disse-lhes, por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil, dizer ao paralítico, seus pecados estão perdoados, ou dizer, levante, toma o seu leito e anda? Mas isso é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Eu disse ao paralítico, eu digo a você, levante-se, pega o seu leito e vai para sua casa. Seus pensamentos não estão submetidos à mente de Cristo. Quando eles não estão submetidos à mente de Cristo, você julga, você condena, você não pensa no resultado, você só fica pensando na forma. Você não consegue olhar com os olhos de Cristo, você só olha com os olhos da sua religiosidade. O olho daquele homem, ele nem pensou no que ele não tinha feito. Ele nem fez uma comparação que ele tinha esquecido, porque alguma coisa aconteceu que ele não deu água para os pés de Jesus, ele não beijou Jesus na face, ele não conseguiu nem não conseguiu parear naquilo que ele estava vivendo. Tamanha era a cegueira espiritual da religiosidade, tamanha é a cegueira espiritual da religiosidade. Então a gente precisa
entender que as nossas lágrimas são mais importantes do que os nossos pensamentos. Eu sempre falei isso para a Nayeli. Falei assim, se um dia você tiver que escolher entre um olhar, entre um sorriso e uma lágrima, escolha a lágrima, porque o olhar pode ser passageiro, o sorriso pode ser falso, mas a lágrima expressa o maior sentimento que está dentro do coração dessa pessoa. E aí eu casei com ela. Pegou? Fica a dica para quem está solteiro aí, quiser usar, tá? Fica à vontade. 3 para a gente fechar. O que nós aprendemos desse texto? O amor é para ser mais sentido do que compreendido. Aquela mulher demonstrou o amor. E Jesus não confronta diretamente o fariseu religioso. Jesus, ele conta uma parábola. E na parábola ele mostra assim, quem deve e é perdoado, quem deve mais e é perdoado, mais ama. Preste bem atenção, não dá para compreender essa verdade. Não dá para compreender o perdão de Deus sobre a nossa vida. Não dá, não fique tentando, compreender o que Deus fez pela sua vida. Não dá, não fecha a conta, não dá. Deus te ama, querido, preste bem atenção. Agora, você precisa parar de supor. Você precisa entender isso como uma verdade. Você precisa parar de pensar. O fariseu fala assim, penso que é aquele a quem mais perdoou. Você precisa ter isso como uma verdade, porque quando você sabe da onde você saiu, você não consegue viver outra coisa senão Jesus na sua vida. Toda pessoa que sabe da onde saiu, do buraco que saiu, da lavagem que queria comer, das alfarrobas que queria comer dos porcos, toda pessoa que tem consciência da profundidade do seu pecado, ela não sabe viver outra coisa senão Jesus. Você que olha para a tua casa, para a tua família e percebe o que Jesus fez pela tua casa, não tem como não viver o Evangelho, não tem como viver a realidade de igreja, não tem como não ser noiva, não tem como viver comunhão, não tem como buscar a santidade, não tem como se afastar daquilo que Jesus está falando. Não tem como. Não tem como. Você precisa viver essa realidade. Eu estou terminando. A última aqui. O último ensino dessa palavra. Eu tinha falado que era o último, mas não é. O último ensino, o perdão, ele faz sentido para aqueles que admitem que precisa dele. O perdão só faz sentido para quem admite que precisa. Como a cura só acontece para aquele que confessa que tem uma ferida. Então não adianta você ficar ali, não tem pecado não, estou tranquilo aqui, estou na benção, não está nada. Isso é Bíblia, filho. Você tem pecado, porque você está debaixo de um jugo da carne. Quando você recebeu o corpo glorificado, acabou. Mas hoje você tem pecado, e aí você precisa admitir isso para que haja perdão. E aí você entende por que a Bíblia fala sobre pecado. É para não deixar você enganado, é para esclarecer você, é para de fato brilhar uma luz e não deixar você cego. Você quer saber o que é pecado? Vai para a Bíblia. Você quer saber o que é iniquidade? Vai para a Bíblia. Você quer saber o que está tirando a sua vida dos caminhos do Senhor? Vai para a Bíblia, querido. Então, se você é alguém que precisa de perdão e reconhece, admite que precisa, o perdão vai fazer sentido. Mas se você não admite o seu pecado, se você não admite a sua fraqueza, se você não admite o seu fracasso, não existe compreensão no perdão. E eu ainda digo, você nunca vai desfrutar do perdão. O filho pródigo só entendeu que precisava do perdão quando ele estava vendo os porcos comer e a barriga dele estava fazendo barulho de fome. Aí ele falou, opa, me lembrei, levantar-me-ei e ter com meu pai e vou dizer, pai, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faça-me um dos teus trabalhadores. Ei, querido, a Bíblia é a luz para brilhar para você e mostrar para você assim, você tem pecado. Então não permita que o engano da religiosidade leve você a ser um fariseu que aponta para os outros e não percebe que a sua vida está distante do Senhor.
não percebe que o Senhor está falando para você: é hora de mudar. Sabe, é hora de mudar essa realidade, é hora de viver outra realidade. Mateus capítulo 23, verso número 13: ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas. Dois pontos, ou melhor, ponto e vírgula. Ponto e vírgula, olha o que ele fala: pois vocês mesmos não entram e nem deixam entrar os que estão entrando. Isso é muito, muito pesado. Você fecha a porta. Você fecha a porta. E você mesmo está do lado de fora. Você mesmo está do lado de fora. Então a gente precisa tomar muito cuidado. O que a Bíblia diz que é pecado, é pecado. Porque tem gente que às vezes se esconde, falando assim: estão me julgando, pastor. Irmão, o que foi? Ai, eu adulterei, eu caí, eu estava fumando, estava bebendo, aí fica todo mundo apontando para mim. Não, querido, a Bíblia diz isso, não está aqui. Não tem como. E precisa também separar os pingos dos is. Pecou, pecou. Assuma a consequência do seu pecado. Agora, antes de você olhar para o outro, olhe para a sua vida. O problema nunca foi olhar para o outro. O problema foi deixar de olhar para a minha vida para olhar só dos outros. Fala para quem está do teu lado: essa dá para o Instagram, hein? Essa dá. O problema nunca foi olhar para o outro. O problema é você deixar de olhar para você para ficar olhando para o outro. Fala para quem está do teu lado, pode falar, vai. Seja profeta aí, fala aí, Nomar, fala para. O problema é você. Vai, fala aí. O problema nunca foi olhar para o outro. O problema é olhar, ficar olhando para o outro sem olhar para você mesmo. Vamos melhorar, vem cá, Natália, vem cá, essa vai sair no Instagram. Vai, não, tem que sair, vai alcançar todo mundo. Preste atenção, o problema nunca foi você olhar para o outro. O problema é você deixar de olhar para si mesmo para só olhar para o outro. Esse é o problema. Essa mulher foi perdoada, liberta, sarada, e era uma pecadora. O religioso tinha Jesus dentro da sua casa, mas não desfrutou. Eu te pergunto, como que você está levando a sua vida? Tem irmãos que precisam ser tratados, eu creio, e a gente precisa tratar. A igreja está aqui para isso, e a gente está trabalhando para isso. Tratar no gabinete, nos grupos de confissão, a gente faz encontros, tudo para tratar o povo, para deixar o povo mais próximo da imagem e semelhança de Jesus. Mas eu não posso colocar uma barreira no tratamento, porque às vezes nós não estamos vivendo o que Deus tem para a nossa vida, porque nós mesmos fechamos a porta, e Deus não consegue adentrar o nosso coração. Você tem Jesus na sua casa, você precisa aproveitar do máximo dele. Lava os pés dele, chore diante dele, unja ele. Não deixe com que a sua religiosidade faça de você uma pessoa fria, que não consegue se relacionar na presença de Jesus. Eu quero convidar você a ficar em pé, enquanto os papais vão lá buscar os filhos. Eu quero que você olhe para dentro do seu coração. Olha para dentro do teu coração, onde você está aí. Os pais vão buscar, vão voltar e vão olhar para dentro de si. É hora da gente olhar para nós mesmos. Nós precisamos viver à altura daquilo que já alcançamos. O apóstolo Paulo diz: você alcançou Jesus, querido, viva à altura daquilo que você alcançou.
já alcançou uma realidade nova para a sua vida. Não deixe a religiosidade entrar no teu coração e transformar você num hipócrita, que tem um belo discurso, mas uma vida desgraçada, que tem, sabe, um belo discurso, uma bela igreja, mas não vive o que fala, não vive a camisa que veste. Você, sabe, está buscando uma nova realidade, mas muitas vezes você perde para você mesmo, e não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que você viva a realidade dEle. Ele quer que você viva a altura daquilo que você já alcançou. Não deixe o teu coração se corromper. Não deixe o coração, sabe, entrar numa frieza espiritual. É hora de nós mudarmos essa realidade. Nós vamos para a mesa do Senhor. E hoje eu preciso que você coloque a sua vida em ordem. Jesus está na casa. Tem gente que sabe se relacionar com Ele, e eu espero que você seja esse grupo de pessoa, que vai para os pés dEle, que derrama as suas lágrimas, que beija os seus pés, que unge os seus pés com perfume. É dar o máximo para aquele que nos salvou. Feche os teus olhos.